falar um pouco do Sindicom de São Paulo. O que é a entidade Sindicom de São Paulo e como você está lá no Sindicom de São Paulo. Né? Eu até brinquei, estava falando outro dia com o Claudinei Tonon, ele falou assim, eu estou presidente. Eu Perfeito, não sou, eu estou presidente. Eu aprendi isso aí. Eu falei assim, eu não vou falar perfeito, você, né? perfeito, Como você está lá. perfeito. Isso mesmo. Eu estou como vice-presidente da entidade, né? A gestão é de 23 a 2025, Certo. né? A próxima chapa, né, concorre no final de 25 para assumir em 26. 26. Então, lá a chapa tem um mandato de 3 anos, né? É composto de um presidente, vários diretores e os suplentes, né? E um conselho fiscal. É assim que é feito lá. E eu entrei na entidade, Adriano. Obrigado pela pergunta também. De novo, eu tenho a oportunidade de explicar para o pessoal, né? Eu fui prodígio nisso também, né? Eu falo com orgulho, tá? Sim, Não é nem claro. para aparecer, não. Em 87 eu cheguei no sindicato sem ninguém falar assim, o sindicato e tal, não. Eu cheguei em 87 no sindicato porque eu trabalhava no departamento contábil, né, de uma grande empresa, que era ali na Líbero Badaró, e o pessoal, Pertinho. pertinho, e o pessoal ia almoçar no sindicato. Ia almoçar em vários lugares, mas o sindicato era um deles. E aí eles conheciam a minha dedicação, né, do estudo e também a minha economia, né, que eu sou de origem pobre, né. Uhum. E aí, economizar no almoço, né, economizar, Importante, pô, é né? importante, né, Adriano? Sobrava mais, né? É. Economizava no almoço para sobrar para janta, né? Eu já fui office boy lá no centro Ah, lá. então, né? Eu guardava o dinheiro do almoço para poder comprar doce e essas coisas mais tarde. Perfeito, perfeito. E o sindicato tinha um bom almoço num preço bem acessível. E faziam filas fora, porque o restaurante do sindicato era pequeno, não tinha muitos lugares, tá? Digamos assim, tinha 50 lugares. E lá fora, a fila era de mais de 50 esperando, né? Porque o almoço era bom e barato. E foi assim que eu cheguei no Sindiconte, né? Um amigo que trabalhava comigo, né, convidou, e eu aceitei o convite, fui lá almoçar no sindicato e tô lá até hoje. Aí fui ficando, né? O restaurante depois é, era aberto ao público, depois foi fechado, aí era só para membros, né, associados. Aí eu falei assim, não seja por isso, me associei para continuar no restaurante, né? Valia a pena. Só o desconto do almoço valia a pena, pagava a associativa anual. Ou seja, sempre tem um benefício de você Sou pagar contador, associativo. sou contador, tenho que fazer É. contas, né? E o benefício era enorme, né? Aí com isso, olha só que interessante. Eu comecei a observar outras coisas que o sindicato tinha. Tinha uma biblioteca, na biblioteca tinha IOB, mapa fiscal, tinha COAD. Falei, nossa, eu posso usar isso aí? Pode. Eu comecei a usar. Aí tinha cabeleireiro, barbeiro, psicólogo, né? Eu nunca usei o psicólogo, tá, Adriano? Confesso pra você, mas se eu precisasse, estava lá, Tá né? bom. Mas eu já usei dentista. E hoje não tem mais, né? Isso porque ao longo do tempo foi mudando, né? Mas na época, sim, né? Nós estamos falando isso na década de 80, tá? Sim. Final da década de 80. E por um acaso eu resolvi fazer uma segunda faculdade, né? Que foi aproveitar tudo aquilo do curso de administração em contábeis. E eu consegui eliminar 2 anos de Sim, sim. contabilidade, né? Só tive que fazer, acho que 2 matérias adaptativas. Aí em 1990 eu fiz isso. Aí fiz uma adaptação de 2 ou 3 matérias, não estou recordado. E em 91 e 92 eu fiz o terceiro e quarto ano, né? Então, em 91 fiz o terceiro ano de contábeis e em 92 fiz o quarto ano de contábeis. E a economia estava muito Tava, naquela época tava. atrapalhada, né? Então, tinha Inflação acabado de tava. sair o Collor, Enorme. né? E aí tinha entrado um outro, a inflação estava alta. Né, o que eu recebia para pagar a faculdade não acompanhava, né? Salário e o preço dos serviços por aí, inclusive faculdade, não acompanhava. Tinha um déficit, né? E uma inflação muito alta, né? E eu tive dificuldade para manter o sindicato, por exemplo, eu saí cortando, né? Mas mantive a faculdade. Acabei me formando, e aí quando eu me formei, eu passei por algumas empresas, né? Que eu tive que me dedicar muito, né? Para entrar nelas, e não tinha nem tempo de frequentar o sindicato, né? Ah, mas eu voltei. Em 95 eu voltei para o sindicato, me associei novamente, porque eu falei, não, esses 2 anos que eu fiquei afastado do sindicato me atrapalhou demais, né? Eu preciso do sindicato de novo. Me associei,
né? Continuei usando a biblioteca, continuei usando serviços, né, de junta comercial, de receita que tinha na época. E foi muito bom para mim essa parceria, né? Eu nem fui pelo centro de estudos, né, que é tradicional lá, Sim. há 74 anos. No centro de estudos ninguém me conhecia. Aliás, lembrando que esse ano o Sindiconte completa 105 anos. 104 anos. Mas No dia 105? 19 de julho, 104 anos. 104. Isso. Isso. A gente começa então no 105. Legal, 104. Isso. E o sindicato mais velho é do Rio de Janeiro, Isso, exatamente. porque, na verdade, o Sindiconte de São Paulo ele era Instituto Paulista de Contabilidade. Por isso que deu essa. Se fosse contar esse tempo, era o mais velho de todo o Brasil, o Sindiconte de São Paulo. Quase isso, Adriano. É É, por aí. A gente sempre conta essa história, né? É porque a capital da República era no Rio. Então tudo acontecia lá, né? Ah, essa questão de sindicatos, né? De categorias, começou no Rio. sim. E aí era praticamente impossível, né? As coisas não acontecerem lá primeiro, né? Então sempre aconteceu lá primeiro. Então, primeiro foi o Sindicato do Rio, depois foi o Sindicato de São Paulo, não importa o nome, né? Sim, sim. Nessa sequência, porque nós começamos com o Instituto Paulista de Isso. Contabilidade, mas o Rio também começou, né, com um nome parecido. E depois, né, quando entrou em vigor a lei, mudou a lei trabalhista, que, né, foi introduzido na Constituição, né, inclusive o sindicato, Sim. passou a existir um sindicato. E aí, como os institutos já faziam esse trabalho, né, Sim. parecido com o sindical, eles apenas se transformaram, né? Isso. Porque já dominavam ali aquela área, né? Mas não dá para separar o trabalho, tá? O trabalho é praticamente o mesmo. Sim, sim, Exatamente, só mudou a forma de se colocar, sim, né? sim. Então a gente se considera com 104 anos, é a segunda entidade mais antiga, a segunda mais antiga da classe Da classe contábil, contábil, né? sim. Que a primeira foi no Rio, por isso que a gente Sim, fala. sim. Mas só que a do Rio, né, eu não sei por que não, se está operando ainda, eu não sei te dizer. Mas a nossa está em plena atividade, nós fazemos bastante trabalhos voluntários, né? Sim, sim. De educação continuada, e a gente briga pelas pautas do contabilista, né? Sim, não, sem dúvida.